Olá, pessoal. Hoje é o dia do lançamento do podcast Jeito de Gestora com Lilian Porto. Isso aí. E, gente, eu tô tendo a honra de ser host desse programa, tá? O programa Jeito de Gestora, esse podcast Jeito de Gestora, ele tem todo um objetivo, né, Lilian? Isso. Porque a Lilian, ela decidiu reunir empreendedores, mentores, líderes de comércio, de negócio, pessoas que estão capacitadas, gabaritadas, ó, gente de experiência, tá? Que vai estar aqui dando entrevista, falando no podcast, contando as suas histórias de superação. Vocês sabem que é super importante a gente ouvir a história da outra pessoa. Eu já disse a vocês, eu digo muito a vocês o quanto é importante entrevistar, ouvir, participar desses momentos, ouvir um podcast. Ó, vamos lembrar que o seu podcast vai estar no Spotify. E também no YouTube, né? Exato, No canal do YouTube. No canal do YouTube e no Spotify. É o Jeito de Gestora. Então não tem desculpa não, né, Lilian? Vai não. trabalhar, vai estar ouvindo o podcast Vê no no carro. rádio, escuta no rádio, escuta na TV. TV. É Jeito de Gestora em todos os lugares. E aí eu sou Nívia Salles, né? E eu tenho a honra de estar sendo o host desse programa que nasce hoje. Nasceu hoje, podcast, Jeito de Gestora, Isso. gente. Vamos lá. Parabéns pela iniciativa, isso Obrigada. é super importante e eu estou aqui super feliz com isso, né? Isso. Mas agora a gente vai precisar se apresentar, né, Eita? Lilian tem convidada hoje, depois a gente diz quem é Mari, né? É bem especial a minha convidada, é Pois bem é, especial. menina. Mari Freitas, daqui a pouco a Lilian vai apresentar, vou deixar você dizer quem é Mari Freitas, tá certo, Tá Lilian? bem, tá bem. Mas Vamos antes, lá. se apresente para nós. Lilian. Eu sou Lilian Porto, Isso. né? E criei o Jeito de Gestora, que é o canal, tenho no YouTube, no Instagram, né? Com o objetivo de ajudar gestoras, vendedoras, gerentes, pessoas que estão voltadas para a questão das vendas, para ajudar que essas pessoas aprendam mais, tenham mais conhecimento e compartilhar a minha experiência, que já é uma jornadinha um pouco grande na área de vendas, né? É verdade. E eu comecei lá atrás, participando de eventos, feiras. Participei de feira em Caruaru, participei de feira em Recife, Arapiraca, aqui em Maceió, várias feiras. Então, uma coisa que estava sempre dentro de mim é vender. Eu sempre gostei muito de vender. Sim. E de ensinar, porque também durante muitos anos a minha profissão foi diretora de escola. Fui coordenadora, diretora de escola. Então, eu juntei todos esses ingredientes Sim. e montei o Jeito de Gestora. E estamos aí na estrada, né? Minha gente, Lívia? vocês não têm noção do que é essa mulher, então. Ela, rapaz, ela é super dinâmica. A Mari vai poder dizer isso daqui Sim. a pouco, né? Porque tem experiência para falar. É verdade. A Lilian não para. Lilian não para. Não. E ela tem, assim, realmente essa experiência na educação. Isso. Tem essa experiência no comércio. E nós, do Entre Elas, eu também faço parte de um grupo de mulheres empreendedoras. A gente trabalha com feira. E aí, nós nos conhecemos. Vamos falar um pouquinho de como a gente se conheceu, Vamos, Lilian? sim. Eu conheci Lilian lá no início do ano, Isso. muito de longe, no Business Coffee. Isso. Né? Muito de longe. Isso. Depois nós nos encontramos Foi. em alguns eventos. E aí houve uma admiração mútua, né? Isso. Aí nós nos encontramos em alguns eventos. Olha, Mari, essa mulher não perde tempo não, viu? Ah, é. E a gente conversou ali 2 minutinhos. Eu já vi uma pessoa decidida, agora como ela não. Aí ela, Nívia, eu vou fazer o podcast. Nívia isso, Nívia aquilo. E a gente saiu conversando. E chegou o dia da feira e a gente precisava trazer um treinamento para as pessoas que estariam lá expondo com a gente. E eu, Lilian, de pronto. Lilian, vamos fazer esse treinamento, ajuda a gente e tal. Ela disse, hoje na hora, amiga. E minha filha, o esposo da mulher estava doente, mas ela sentou lá, abriu... No hospital, né? Eu fiz uma live no hospital, um Isso. treinamento para as meninas. Isso. Né? E você sabe que ganhou muitos fãs naquele dia, né? É Muito- porque, assim, eu me comprometi, né? Isso, é E aí perguntei a ele, posso fazer aqui do hospital? Ele pode, então eu fiz. E foi ótimo. E Foi, foi muito ótimo, bom, todo mundo isso. amou. Tá lá, as meninas de vez em quando dizem que volta para assistir, Pra né? assistir. Só para ouvir. Dicas, às vezes, muito simples, né? Que é o básico bem feito, que eu digo, né? Exatamente. E aí tá a Mari, que a gente trouxe, né, para esse primeiro programa, para a gente começar a falar um pouquinho Para dela, entrevistar. né? Pra E quem é Mari entrevistar. Freitas agora? Então, eu sou arquiteta, Sim. né? Sou mãe, esposa, dona de casa. E são muitas funções, né, que nós mulheres temos e que a gente tem que se dividir para fazer o melhor, né? Eu me comprometo a fazer sempre o melhor que eu posso em tudo que eu me comprometo. E também com minha profissão, né? Tenho 14 anos de formada, tenho mestrado também. E também passei por alguns processos até chegar hoje na minha profissão que eu estou me realizando. Sim. Né? Minha profissão de formação. E
Tem muita história aí pra gente contar durante esse podcast. Mari Freitas, você é muito jovem para dizer que já tem 14 anos De formada. de formação já, Isso, né? eu tenho um filho de 9 anos e sou casada já há 10 anos. E aparência ser jovem, né? Mas não sou tão jovem assim. E a Maria é o quê da Lilian? Minha filha, né, gente? Nada melhor do que ela para começar o nosso programa. Que ela é uma empreendedora, é uma pessoa muito determinada. Isso. E quando ela... Não tem a história, né? Filho de peixinho, peixinho Filho de peixe é peixinho, né? Então, ela é uma pessoa, assim, muito destemida e muito fazedora, né? Quando ela resolve fazer uma coisa, ela vai em frente. Determinada, né? Determinada, muito determinada. Isso aí... Herdou da mãe. Herdei da mãe. eu acho que ela é até mais, viu? Se duvidar. A gente passou muito tempo trabalhando juntas. Sim, E assim, ela é uma pessoa que é muito dinâmica, gosta de executar muitas tarefas. E eu sou mais executora, eu sou muito focada. Então, a gente se complementa. E a gente passou muito tempo trabalhando junta. Entendi. E hoje a gente decidiu seguir cada um o seu caminho. E eu resolvi me dedicar à minha profissão. E assim, estou muito realizada, muito feliz. Isso. O que é que tá achando da ideia da mãe ter um podcast? Não, eu fico super feliz. Eu sou uma admiradora dela, né? Tenho muito orgulho da minha mãe, pela história dela. Ela é uma pessoa muito batalhadora, muito dedicada. Ai, pode eu vou chorar. ficar emocionada. E assim, eu Entrevistar a fico filha feliz assim. com cada conquista dela. Eu tô ali sempre na retaguarda para o que ela precisar de mim. Ah, isso é tão Com certeza. importante. Né? A gente sempre tá junto. Uma briguinha ali, uma briguinha aqui, mas sempre tá junto. Menina, eu brigo tanto também com a Eduarda, vocês nem sabem. Mas né? eu acho que Porque a toda gente mãe e filha é assim, não né? é, porque... E parece, Lilian, que elas parecem muito, muito com a gente. Isso. Às vezes. Às E o que é que vezes. acontece? A gente acaba vendo no espelho a própria... Às vezes defeitos nossos própria que estão lá Você e vê no outro, incomodam, né? isso. É verdade. é verdade. Mas aí o legal é você saber contornar isso. Com certeza. E juntas caminhando, né? É Agora verdade. a gente decidiu cada um ter o seu caminho, porque passamos mais de 10 anos trabalhando juntas. Nós tínhamos uma loja. Sim. E agora, aliás, uma não, 4. E agora a gente se posicionou, cada uma vai seguir o seu caminho. Sim. E eu, com toda essa experiência de vendas, trabalhando com treinamento de vendedoras, treinamento de gerentes, eu decidi que quero agora passar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam entender o que é vender. Isso. Né? Então, e eu estou aqui me vendendo também, né, gente? E venda é isso. Isso, e eu posso falar assim, como... eu sou suspeita para falar, Mari. Porque eu me apaixonei pela sua mãe. Pode? Pode, Pode, com né? certeza. Ela é apaixonante. É verdade, a gente se apaixona e é muito competente também. sim. É aquilo que a gente olha e diz assim, puxa vida, eu quero chegar, eu quero continuar, eu quero estar sempre assim, ativa, Verdade, feliz, é um exemplo, sonhando. né? E assim, eu sou uma pessoa muito ética. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Mas nesse sentido, ser ética, né? Porque o trabalho que a gente passa, as coisas que a gente faz, a gente tem que deixar um legado. É verdade. Né? E tem que deixar as pessoas, olha como o seu trabalho é bom, a gente ouvir isso. Isso, com certeza. E isso é a ética que faz a gente E eu realizar. também aprendo com ela. Eu Claro. sou uma pessoa muito empática, eu gosto muito de ajudar. E isso também está na minha profissão, né? Que você está ali ajudando o outro a interpretar o que é que ele quer, trazer para casa dele o bem-estar, para ele se sentir bem ali naquele ambiente. Isso. Então, é uma forma de servir também a arquitetura, né? Claro, com certeza. E eu faço isso também com colegas de profissão, com estagiário, com quem aparece no meu caminho. Eu não tenho medo, assim, de concorrência, porque aquele cliente ele vai se identificar comigo, ele vai criar um vínculo comigo e vai querer ser atendido por mim. Então, a gente, como colegas de profissão, a gente precisa se ajudar, né? Nós, mulheres, precisamos nos unir e ajudar umas às outras. Isso, exatamente. Essa sensibilidade na arquitetura, aliás, essa sensibilidade em qualquer negócio, né, Exato, Lilian? Eu isso. acredito que precisa existir. Que é a inteligência emocional, né? Que a gente Exatamente. tem que ter para lidar com tudo isso. O nosso cliente, né? Autoconhecimento, Isso. a gente tem que ter autorresponsabilidade, Com a gente tem que certeza. saber resolver problemas. Então, assim, quem empreende, quem está no mundo dos negócios, tem que ter tudo isso muito ajustadinho. Primeira coisa é se conhecer, né? Quais são meus defeitos, quais são as minhas qualidades, meus pontos fortes. E eu acho assim que Mari, ela tem muito isso. Ela se conhece bem.
E aí ela sabe se posicionar nas decisões que ela tem que fazer, né? Que E tem assim, que tomar. ninguém é bom em tudo. Então, Com a gente certeza. tem que terceirizar aquilo que a gente não é bom. Claro. A gente tem que procurar pessoas boas Capacitadas. para poder executar aquilo que a gente sabe que não é tão bom. Isso. E aí, assim, a gente consegue entregar um trabalho completo. Eu tenho meus pontos fortes, que eu tô sempre trabalhando eles. E terceirizo aquilo que eu não sou tão boa. Que não vai conseguir, né? Que não vou conseguir. Isso é verdade. Isso é uma lição básica, simples, mas que todo empreendedor Isso. precisa aprender na vida. Sim, com não é isso? certeza. E Porque uma você- coisa que eu acho importante, Nívia, nisso tudo, é a ajuda e a participação da família. Claro. A gente tem que ter um suporte, né? É A gente tem que ter as pessoas por trás disso. Então, eu tenho o meu marido, que é uma pessoa que me ajuda muito, está muito presente Sim. em tudo que eu faço. Ele diz amém, coitado, mas ele está ali, muito próximo de Tem mim. que ser os maridos que amem muita gente. É né? verdade, tem que aguentar, Tem que né? aguentar. E assim, a Mari também tem o dela, que está ali sempre presente. Coisa boa. E você também, né? Você tem uma família muito legal. isso. Eu acho que esse suporte que a gente tem nos dá força. Aham. Além disso, para mim também é importante eu ser um exemplo para o meu filho. Para ele olhar para mim e se orgulhar da mãe que ele tem. Claro. E ele poder também seguir o caminho dele. Então, eu crio meu filho para ser independente. E eu procuro estar sempre trabalhando, sempre no caminho correto, para que ele me admire e se orgulhe de mim. Isso daí é uma coisa muito importante para mim também. Interessantíssimo. Sabe por quê? Porque uma coisa que as duas têm em comum. Lilian vai falar um pouquinho sobre quando nasceu o jeito de gestora. Certo. E tem um jeitinho todo especial de trabalhar, né? E Mari também, quando entra na arquitetura, ela até tem arquitetura afetiva. Isso, com arquite- identidade. Com identidade. É. Daqui a pouco você vai explicar o que é isso pra vou gente, explicar. né? Então, são pessoas que estão em negócios, mas que não são só arquiteta, não é só gestora de negócio, é uma pessoa que tem essa empatia e que procura personalizar em todos os sentidos. Isso. Não é você fazer só o móvel, não é você só planejar o espaço, é você saber para quem você está fazendo o negócio. Eu Exato. acredito que seja assim, né? É, isso mesmo. Oh, isso É. interessante. Bom. E aí, Lilian, como é que chega o jeito de gestora na sua vida? Como Olha é que só. lançou? É isso que eu Como é que disse. nasceu? Ele veio, né? Eu já vinha, sempre trabalhei com treinamentos, treinando a minha gerente, treinando minhas vendedoras, fazendo sempre uma preocupação, caderno de processo na loja, a loja toda organizada, porque eu sou uma pessoa, como eu vim da educação, então eu gosto de tudo muito justinho, muito organizado. Então eu trabalhei isso nas lojas, passei essas informações. E depois, agora, eu quero trazer para as pessoas. Então, o jeito de gestora começou meio que na brincadeira. Entendo. Veio na época da pandemia, eu comecei a postar e comecei a ver resultado. Pessoas curtindo, as pessoas, como é que se diz, comentando. E, às vezes, até tem hora que eu digo, eu não quero mais, eu quero desistir. Mas aí alguém, você é maravilhosa, você é isso, você me ensina muito, você... Aí já me dá um gás, Isso. né? Aí eu já vou-me embora. E assim a vida foi. que assim. E aí eu acho que ele começou em 2020, Sim. naquela época que a gente estava em casa, né? Que é um período difícil, mas que surgiram muitas coisas nesse A gente período. precisou se reinventar, né? Se reinventar. Então veio o jeito de gestora. E aí eu trago nele todo esse conhecimento. Treinamento de vendas, a questão da gerente focada, né? Você treina desde o gerente da Eu loja, treino né? desde a vendedora até a dona da loja, a Ah, gestora. tá, entendi. Eu tenho três caminhos, né? Porque assim, eu percebi que quando eu começo a treinar a gestora, ela bate na gerente. Não, vai para minha gerente. Uhum. Aí a gerente vai para minha vendedora. Então, a primeira coisa é a gerente. Eu acho que o foco de tudo está na gerente. Ô, Se Lili, você tem gerente, entendi, né? é isso No que eu caso das quero. lojas que tem gerente. Você pega assim, desde o dono, O dono. porque esse tem que ter um foco, uma visão. Isso, Pra eu entender, isso, né? Aí você isso. vem pra gerência. Isso, e depois vai para o treinamento de vendas. Né? Arruma a casa. Arruma a casa. Arruma a E casa. às vezes o próprio dono da loja, eles veem que precisam de alguma coisa, mas às vezes não sabem. Sim. Então eu tenho uma consultoria para a gente fazer uma análise. O que é que a loja está precisando? Como é que a gente pode arrumar essa casa? Sim. Porque a gente tem os processos, né? Claro. Funções definidas, se isso está sendo bem organizado. E mesmo que a pessoa não tenha gerente, mas todo esse trabalho é a gestora, é a Claro. dona da loja. Exato. Né? Então foi com esse objetivo que eu criei o jeito de gestora.
gestora. E agora eu estou achando interessante porque as pessoas estão já pedindo a questão de usar a internet, como fazer um link, como fazer... Aí eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu já estou indo para outro caminho. Mas meu caminho é vendas. Mas hoje mesmo eu estava no salão e ele, não, como é que faz isso? Eu fiz um grupo no WhatsApp, ensinei a ele a mexer no Instagram para postar, fazer. E eu digo, pô, eu já estou fazendo uma coisa. Tá, porque você sabe fazer muita coisa, né? Isso. Eu sou muito estudiosa. E eu sou assim, eu só gosto de fazer aquilo que eu entendo. Sim. Então... Se sentir preparada. Isso. Aí eu vou fuçar, né? Eu vou lá pro YouTube, eu vou lá pro Instagram, eu compro muita mentoria, porque, assim, mentores têm que ter mentores, né? Eu sou muito... Você não pode trabalhar sozinha. Sim. No achismo. Claro. Né? A gente tem que entender do que está fazendo. Então, essa foi a minha tônica até agora. Sim. O tempo inteiro de ter conhecimento, para passar conhecimento. Então, o jeito de gestora nasceu daí. Tá. Dessa ideia de ensinar. Mas para ensinar eu tenho que aprender. Isso. E quando a gente ensina, a gente aprende. Então você vê que é um ciclo. Isso. Né? Eu posso testemunhar isso, viu? Porque eu tenho visto você nos grupos, né? E assim, sempre compartilhando as mentorias. Isso. Inclusive, quando eu cheguei, porque eu queria entrevistar sua mãe de todo jeito. Eu queria entrevistá-la de todo jeito. E aí a gente senta na loja, eu testemunhei essa organização na loja. A gente senta para conversar, né? Mostrei tudo. Para ajustar a entrevista. E daqui a pouco a gente sai de lá, tua mãe dizendo assim, não, eu vou treinar a feira. E a gente já está ali super grata e fez esse treinamento. E é uma pessoa realmente super humilde para dizer assim, eu vou aprender para poder ensinar. Isso. Né? Então, assim, são mentores cuidando de mentores. A gente vai uma dando a mão à outra e o negócio vai acontecendo. É né? verdade, A mágica vai acontecendo. É Isso é importantíssimo, né? Potencial muito grande. E estamos agora aqui no podcast. Por que o podcast? Porque o podcast. Na realidade... realidade... Não diga só que a Nívia olhou, não diga só que a Nívia... Deixa eu falar bem rapidinho. Quando eu olhei para a Lilian, eu disse, essa menina é um nicho desse, essa mulher com essa quantidade de sabedoria, de entendimento. Se fez um podcast, o negócio vai lá para cima. Lilian, tu vai fazer o podcast. Mas aí, por que podcast? Eu sei que você, no fundo, depois que ouviu a proposta, você disse, Nívia, Não, eu gostei muito da ideia que surgiu dela, né? Eu vi muito essa competência. Essa mulher também é muito competente e eu acho que ela faz muito bem esse trabalho que ela faz. E aí eu me deparei com ela assim. E outra coisa que eu acho interessante é a ética da Nívia. Isso eu primo muito o meu caminho por isso. Eu acho que as pessoas, você tem que sentir hombridade, seriedade, aquela pessoa que está ali para realmente fazer o trabalho. A gente monetiza, lógico, ninguém está aqui, né? Mas com seriedade, né? E com honestidade com o outro. Eu disse, eu quero. Aí bateu, sabe? A fome com vontade de comer, deu certo. E aí a gente trouxe essa ideia e hoje nós estamos botando em prática esse sonho, a gente está realizando esse sonho. E qual é o objetivo? Dar voz às pessoas. E outra coisa, eu gosto muito de falar. Então, eu acho que isso não tem... no lugar certo. Contar a história, né? Falar e contar a história. Contar a história e se inspirar nas histórias das pessoas, trazer as pessoas para virem aqui e contar. Porque, às vezes, você quer falar. Você está no encontro de mulheres ali, todo mundo doido para falar, mas não pode. É 5 minutinhos para se apresentar. Né? E a gente, às vezes, quer falar, quer contar. E tem muita coisa boa, tem muita história boa, para que a gente possa se inspirar. Né? Porque às vezes a gente está num momento difícil, isso não vai dar certo para mim. E você escuta uma história inspiradora e levanta lá o seu astral, você já vira a chave. Vira a chave. Falando de inspiração, a Mari resolveu ir para a arquitetura. E como é que nasce esse desejo? Como é que você chegou a essa conclusão? Eu vou ser arquiteta. Algumas pessoas se identificam muito com o meu trabalho. E aí teve uma especial que na época que eu tinha loja, eu fazia também alguns projetos. E aí ela conversou comigo e fez, Mari, o seu nicho é arquitetura. Você já fazia projetos? Já desenhava? Já, enquanto eu estava com as lojas, eu fazia projetos, mas não era a minha função principal. E aí, ela falou para mim, olha, o seu lugar é arquitetura. Eu vejo o seu olho brilhar com arquitetura. Então, assim, precisou outra pessoa me dizer isso para eu tomar essa consciência. E, realmente,
A gente às vezes acha, poxa, eu acho que eu não sou tão boa assim. Mas aí você começa a ver, poxa, eu sou boa mesmo. Eu sou boa nisso. Eu dou conta, eu consigo. E aí, quando você começa a ver o feedback dos clientes satisfeitos, eu acho assim que o mercado está muito carente de você ouvir o que o outro quer. Claro. Então, eu sou muito de ouvir. Então, eu escuto meu cliente. O que é que ele quer? Qual é o desejo dele? E eu procuro atender às vontades e às necessidades dele. Isso é um pouco da arquitetura afetiva, né? E aí, a arquitetura afetiva, ela tá assim, em você... Você não vai projetar aquele espaço só para ficar bonito, esteticamente. Só porque quer um escritório. Isso. Ou só porque quer um quarto uma diferente. casa, uma cozinha, tá. Então, aquele espaço é um ambiente de relações sociais. Sim. Né? É um espaço que você vai estar com sua família, você vai receber convidados. Sim. Você quer mostrar que você está bem, né? Que você cresceu na vida, então você consegue colocar coisas melhores na sua casa. Claro. Tudo isso faz parte da arquitetura. E a arquitetura afetiva, ela busca você personalizar esse ambiente de acordo com a identidade do cliente. Então, elementos decorativos que vão, de repente, um quadro que foi da sua avó, que você quer ter lá na sua casa, porque ele tem um sentimento, ele tem ali um valor, né? Um valor Todo um afetivo, sentimental. né? Exato. Então, você trazer esses elementos para decoração, né? Porque Toda vez que você olhasse, nossa, essa aqui né, me representa. Você se sentir em casa, você se sentir Cheguei em casa, né? pertencente àquele lugar. Porque, às vezes, o lugar é tão bonito, tão maravilhoso, tão sofisticado, que você... Não vou usar o sofá para não melar. Não vou sentar aqui nessa mesa para não manchar. E não, você tem que usar aquele espaço. Aquele espaço foi projetado para você, para sua família. Cara, né? E é um pouco disso aí. E, às vezes, eu vejo, tem arquitetos que não querem ouvir o cliente. Eles querem fazer um projeto deles da forma que eles entendem. Isso. E não é o caso. Isso, trazendo a moda, por exemplo. Oh, tá muito em alta isso e tal, mas às vezes eu não quero o que tá em alta, Exato. né? É verdade. Às vezes também o meu bolso não cabe o que tá em alta, né? Exato. Tem tudo então isso, tem né? que dosar também. Você né? ajustar o projeto para o budget do cliente, né? Para o orçamento dele. Então, assim, eu faço um briefing com perguntas específicas para entender a necessidade, para entender quanto ele quer gastar, qual é a prioridade. E realmente é um projeto personalizado que eu procuro trazer para os meus clientes. Aí a Mari já está no mercado com a arquitetura afetiva, com identidade já há eu tenho 14 anos de formada, Sim. nunca parei de exercer, mas assim, tem 2 anos que eu realmente estou só me dedicando à arquitetura. E já tem muitos projetos, Mari? Como é que está aí a sua eu- carteira de clientes, né? Eu tô realmente, esse ano foi muito bom pra mim, eu consegui dar conta, tive que contratar pessoas pra me ajudar, então eu fui crescendo aos poucos, assim, de acordo com a necessidade mesmo, não caiu do céu, foi uma coisa que eu conquistei, e assim, quando fazia muito home office e atendia em café, aí surgiu a oportunidade de eu dividir escritório com outras arquitetas, e aí já foi um patamar a mais, você oferecer um espaço físico para os seus clientes, e agora eu estou montando o meu, né? Estou fazendo o projeto dele para poder atender melhor os meus clientes também. Ótimo, É tranquilo. Eu quero que você fale aqui um pouquinho sobre os desafios, porque assim, essas mulheres sentam aqui, gente, e elas começam a contar as histórias delas. São muitas né? histórias. E assim, é como se elas estivessem me dizendo, olha, eu decidi ser arquiteta, eu decidi fazer o jeito de gestora, eu Mas decidi... não sabe os bastidores. Exatamente, né? É verdade, né? E tudo é dificuldade, tudo existe um desafio. A gente sempre tem que atravessar uma ponte que é um pouquinho mais estreita, que tem mais um pouco de dificuldade, né? Eu sou esse tipo de pessoa que me comprometo a fazer bem tudo aquilo que eu faço. E a gente decidiu abrir as lojas, eu abri um pouco mão da arquitetura e passei 12 anos me dedicando o melhor que eu podia. Mas não era exatamente isso que brilhava meus olhos, né? Sim. E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou se reinventar. Todo mundo. Né? A gente teve que fechar a loja. Sim. A gente ainda conseguiu vender uma loja, mas aí outras 2 a gente teve que fechar mesmo. E ainda tentamos insistir. Quando a gente viu mesmo que não dava, então a gente fez, vamos mudar a rota. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para ressignificar, para se reinventar. E aí foi o momento que eu fiz, eu vou me dedicar à arquitetura. E aí eu fui trabalhar numa loja CLT para me reinserir no mercado, para aprender, né? Uma loja que me deu essa oportunidade, vou até falar, foi a Lumina. E aí sou muito grata às meninas que me abriram essa porta. E você foi trabalhar de CLT? Eu fui trabalhar CLT. E aí
funcionária, com horário, comecei numa função mais baixa, depois eu virei supervisora de obra, tive a oportunidade de conhecer os melhores prédios de Maceió, ver os melhores projetos, e aí eu me atualizei, né? Sim. Da arquitetura. Fiz cursos também, estou fazendo um curso muito interessante, que ele é online, mas são mulheres que ensinam muito bem, e que eu estou vendo o passo a passo, desde Sim. o começo, assim, me atualizando, Se entendeu? atualizando, que é Para fazer uma importantíssimo. entrega ainda melhor. E assim, no meio disso tudo, né, eu fui mãe, né, que era o sonho da minha vida. Eu sou, assim, muito romântica e eu sou muito família. E eu sempre quis casar, ter filho. Esse sempre foi o meu sonho. E aí veio meu filho, que era o sonho da minha vida. E, não vou chorar. Olha, ela diz o sonho da minha vida, o meu filho, aí a Lilian é a avó. Isso, Oh, meu Deus. E assim, eu passei por uma fase muito difícil, que eu não conseguia entender. Poxa, é a realização máxima da minha vida, que o meu filho. Por que eu tô triste? Por que eu não tô conseguindo viver isso na intensidade máxima? Sim. E assim, a maternidade, nem todo mundo conta pra gente os perrengues que a gente precisa passar, né? Mas que faz a gente crescer muito. E assim, depois que você tem filho, a vida muda completamente. Você verdade. nunca mais vai ser a mesma Nunca mulher. mais vai ser a Verdade, mesma. E assim, eu passei por uma crise de identidade para poder... Quem é a Mari? O que é que ela gosta? O que é que ela almeja? Então, fui essa coisa do autoconhecimento, né? Eu fui buscar autoconhecimento, fazer cursos, fiz várias coisas até achar o meu caminho. E não foi fácil. É né? um amor muito forte, né? Mãe, né? É uma coisa- verdade. um laço Muito forte. Então, assim, essa fase foi muito complicada, mas eu precisei, assim, de apoio. Minha Sim. mãe, pra mim, foi, assim, o apoio máximo, né? Que é esse, né, o nosso papel O de nosso mulher. objetivo, verdade. Exato. E assim, eu voltar, não, eu realmente sou capaz, eu acredito em mim, eu consigo, eu dou conta. E aí, fluiu, né? Graças a Eu Deus. consegui me Superar, ressignificar, sim. me reinventar. E eu aprendo todo dia com meu filho, porque cada dia é uma novidade, né? Então, E é o Ainda vem resto da novidade. vida. Eu não vi novidade. Não para, minha amiga, não mas assim, para. eu amo Ser muito mãe ser é... mãe, eu amo muito meu filho e aprendo muito com ele. Todo dia. Então, a Mari é essa moça que viveu, que eu posso dizer, eu acho que eu acredito que eu posso dizer aqui nesse momento que você podia ter escolhido não entrar numa empresa, né, Sim, para trabalhar lá, mas você escolheu passar por esse processo. com Isso. certeza. O que enriquece muito, né? O que certeza. faz a gente realmente se capacitar, passar por Sim. todo. É aquela história que você diz, Lilian, quando você estava na escola, né? Que você, coordenadora e diretora, e Isso. estava lá na cantina, e olhava a Isso. porta, e não sei o que. A gente acaba Isso. fazendo tudo. A gente acaba e a gente fazendo aprende, tudo. a gente acaba ficando no lugar das outras pessoas, Isso. entendendo o que é que Que acontece. eu acho É. que é o dom da humildade. A gente Isso. tem que ser humilde, Isso. né? E saber perguntar, procurar, ter conhecimento, que isso você vai crescendo. Isso. Porque E às assim, vezes nenhuma experiência na sua vida, ela é descartada. Você Com aprende certeza. com tudo. Você é a junção com os de momentos tudo bons, isso. com os momentos ruins. E esse crescimento passo a passo para você... eu acho que quando a gente pula etapas... É difícil, né? Você precisa passar por tudo para Com você certeza. chegar lá na frente e dizer, poxa, eu sou muito grata, Isso, valeu eu a agradeço, pena. valeu a pena. Porque falta um pouco de gratidão, às vezes, quando você tem tudo muito fácil. É verdade. Né? Isso é verdade. Então, é um pouco disso aí. É isso mesmo. E viu? ter o dom também da resiliência, né? Porque a gente tem que ser resiliente. As coisas acontecem, a gente... É aquela história, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. é verdade. Esse é meu lema. E eu acho que a vida são ciclos. A gente vai fechando os ciclos e abrindo novos ciclos. E aí a gente vai, as coisas vão acontecendo, É isso né? aí. Novas oportunidades. Novas né? oportunidades É e isso tal. E eu ainda estou emocionada. Que eu tô Ah, vendo maquinazinha você. caindo aqui. Não é fácil não entrevistar a filha. E É, ainda mas mais eu quando tô você vê contente. quando vê a filha dizendo assim, passo por esse processo e vivi isso, e sofri Isso, quando fui mãe, amei. Porque a turma romantiza muito. Sabe o que a gente muito. vê? A gente vê as fotos do Instagram, do É. book da grávida. Sim. Ai, que coisa A linda. festa de... Vai A descobrir festa o sexo, né? da revelação. Aquela coisa, Ai, revelação. como é lindo. Só que na vida real, a gente tá lá, É gerando a criança outra na coisa. barriga, Isso. vivendo por toda aquele E é muita a questão responsabilidade, de, né? Isso, depois Você- que nasce. Você, assim, realmente participar,
trabalhar também, né? E ter Isso. que dar conta de cuidar do filho, ter todo o cuidado. Isso. É um desafio mesmo. E sentir responsável por aquela coisinha que tá ali, Claro. olhando para É você. sua. É sua. Sua. Você não vai poder dar para ninguém. Você Sua tem que vida. resolver. O problema tá ali. verdade. E a solução, né? Isso. A vida daquela criancinha, daquele bebezinho tá Isso. na sua mão até certo ponto, né? É. Até certo ponto, porque depois Mas cresce, olha, não para acontece- não, Não, minha para amiga. não. Para não. Para não, É a vida toda. é a vida toda, a gente vigiando. Mas eu acho que isso é a beleza da vida, né? É. A beleza de ser mãe. Isso. É de ter todo esse caminho e ainda poder ser empresária no meio de tudo isso, né? Ser empresária, ser mentora, ter complicado, loja, ser amiga. professora. Menina, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, mas a gente dá conta, não dá? Com certeza. Dá conta. A gente sim. dá A gente conta, se vira sim. nos 30. A gente se vira nos 30 e tem planos para o futuro, Mari. Tenho plano, sim. Quero conseguir conciliar a minha carreira, né? Sim. Com a minha família. Ainda Porque mais, né? a gente tem que ter esse equilíbrio, Sim. né? E eu tô sempre pegando novos projetos maiores. Sim. E, como eu falei, tendo ajuda de equipe, conseguindo terceirizar aquilo que eu acho que pode ficar melhor numa pessoa que tenha mais conhecimento nesse quesito, né? E aí, Vamos vivendo. vamos vivendo. Isso. Eu não tenho, no momento, nada assim que eu queira, que eu almeje. Eu só tô vivenciando mesmo e feliz Se e realizada. aperfeiçoando. Me aperfeiçoando. E assim, uma coisa que eu não falei, que é muito importante. No meio desse processo, eu conversei, né? Eu disse assim, olha, Deus, eu coloco minha vida nas suas mãos. Sim. Então, o Senhor que faça bom. o que você quiser com minha vida. E Ele tá apresentando coisas maravilhosas. Então, assim, eu confio no Senhor e minha vida tá nas mãos dele. É ótimo É, quando então, você faz isso. é. Você colocou nas melhores mãos. Exato, Com certeza. Nas mãos de Deus. É. Com certeza. A gente já... É inevitável a gente não enxergar Verdade. um futuro próspero. Sim. É inevitável, né? Porque quando a gente confia em Deus e quando a gente sabe que Ele é que é o direcionador dos nossos negócios, dos nossos sonhos. Sim. verdade. A gente até diz assim, eu até acredito quando você diz assim, eu estou vivendo cada dia, mas você diz, eu coloquei nas mãos de Deus. Sim, coloquei. Então, com certeza, você tem aí, ó. Não Ele sei. que os planos estão com ele. O céu é o limite. O como céu é o é, limite, né? É. Eu ia falar da própria loja de arquitetura, de tudo. Eu ia falar assim, certo? Não sei se eu ia profetizar. Eu gosto de profetizar, Mari. Que Sim. olha, eu entrevisto no Entre Elas, é um grupo de mulheres empreendedoras, tal. Eu faço parte e a gente entrevista lá. A Lilian já foi entrevistada lá. Isso. E aí eu sempre gosto de trazer, quando a gente termina esse bate-papo, trazer assim uma visão da pessoa, Com certeza, né? Porque o que acontece agora aqui entre a gente é esse olho no olho. Eu senti quem é a Lilian, quem é a Mari me conhecer, a Lilian também, a gente vai se Isso. aproximando. Tem uma energia toda que gera, né, que é gerada aqui. Não é só você sentar e profissionalmente estar fazendo um trabalho, é você também Porque tá a contando pessoa, história, por né? trás do trabalho, tem um Isso. ser humano, tem uma Exatamente. pessoa com Isso. sentimentos. E uma coisa que eu acho muito, muito importante é você gostar do que faz. Porque se você gosta do que faz, você vai passar o resto da vida fazendo aquilo e bem feito. Satisfeito. E satisfeita, Satisfeito. né? Então, gostar do que faz é Primordial. fundamental. É verdade. Então, Mari, eu tenho que dizer que eu vou ter que profetizar Já, na profetize. sua vida, na sua loja completa de decoração, arquitetura, Certo. Mari Freitas. Já tem até logo aqui Já na tem marca. logo, né? vamos profetizar. Aí a gente vai fazer o lançamento dessa loja, né? Com vamos com o nome podcast lá. é o podcast, o jeito Vamos, de gestora. De gestora. É. Né? Lilian lá, Lilian daqui a pouco vai estar entrevistando sozinha, viu? Sim. Porque Mas por sabe- enquanto você vai estar aqui comigo, porque assim, é muito interessante o podcast, porque é um bate-papo, né? Isso, é esse bate-papo. Mas tem que ter um direcionamento, Claro. né? E a Nívia faz isso muito bem. Ai, que Então bom, tem que que ser é. legal. Obrigada. É, com Nada. certeza. Obrigada. É isso aí, olha. Então, a gente pode esperar desse canal do YouTube só entrevista de podcast? Não, nós Não. temos o canal do YouTube também, que é o Jeito Sim. de Gestora. Lá vai ter os shotzinhos, os cortes, dicas. Não falo dica, eu não gosto muito de Sim. falar de dica. Conselhos, orientações sobre técnicas de venda, sobre técnicas de gestão, liderança. Então, é esse o meu objetivo com o canal Jeito de Gestora. Quem já quiser me seguir, já tem muita coisa lá. Agora vai ter um detalhe. Eu tô lá em alguns vídeos de cabelo branco. Porque na época da pandemia eu resolvi ficar de cabelo branco. Mas aí todo mundo foi uma cobrança muito grande, eu tive que tingí-los novamente. E vocês vão achar, mas eu não vou tirar os vídeos, estão lá, porque o conteúdo é Deixe. maravilhoso. E Tem faz muito. parte da sua história. E faz parte da minha É, história. é Então tá verdade. bem interessante. Já tem alguns vídeos, já tem alguns seguidores, mas era uma coisa que eu não colocava muito foco. Eu foquei muito mais no Instagram. E agora a gente vai
com o podcast Jeito de Gestora, colocar esse canal para ir lá para os ares, né? Ok. Voar bem alto. Aqui Vamos com a vender o amiga. nosso peixe agora, né? Vamos sim. Se você está procurando uma mentoria para gerenciar a sua empresa, para melhorar Treinar suas sua vendas, gerente, treinar gerência, suas vendedoras. vai para o arroba Jeito de Gestora. O arroba Jeito de Gestora, fala comigo lá, que a gente está aqui para isso. Isso. Né? Se a gente vai precisar fazer a reforma na casa, no nosso escritório, trazer aí essa novidade de vida, que é o ambiente que a gente mora, vai procurar arroba. Mari Freitas Arque. Exatamente. E se você está precisando de comprar perfume, Vamos lá, nível seu. você vai para pitch arroba de Cloro... venda, meu pitch de vai lá, venda, vai né? lá. Porque além de entrevistar de podcast, eu sou franqueada da marca Clorofila, que é uma marca de produtos veganos. Então vai para o arroba Clorofila Atalaia, a minha loja física em muito Atalaia. bem. Mas agora eu estou lançando esse novo projeto, que é... Eu monto seu podcast, né? Eu daqui a pouco vou estar colocando nas minhas redes sociais, né? Por Com enquanto certeza. é só entre amigos aqui, entre nós. É um projeto, alguns projetos pilotos. Alguns né? projetos pilotos, Aí já sou host aqui com Jeito de Gestora, host com Insights Criativos Insights Business Criativos. Coffee, host também no Entre Elas. Quer montar o seu podcast, vai no arroba Nívia Salles. E a gente termina essa entrevista hoje com esse sentimento super legal, super positivo, uma manhã produtiva, Isso. entendeu? Conversa legal, amei conhecer você, Mari, um prazer. Obrigada também. Parabéns, gostei viu? muito de você. Pela menina, assim, ó. Parabéns, Lilian, pela criação. Parabéns, E olha que eu Mari. ainda tenho outra filha que também Eu não sei, mora viu? aqui. É a Carol, ela mora em Buenos Aires, ela é médica, trabalha na área de estética, Sim. né? Os botox e tal. Empreendedora. É empreendedora, tá lá, tem um consultório. E aí somos mulheres fortes, né? Que viemos de uma descendência de uma mulher muito forte, que é a minha mãe, que era diretora do Colégio Anchieta, Dona Conceição, foi diretora da FAA. Então, assim, é uma história de mulheres muito Top. fortes. E estamos aí na luta. É isso aí, gente. Empreendendo. É isso aí. Eu vou terminar e vou deixar você falar a última frase, tá bom? Tá bom, tá eu bom. vou agradecer a vocês, Lilian, Mari, tá? Agradeço a vocês. Eu sei que como é que eu vou dizer? Os espectadores serão muitos, né? Tem vamos muita gente divulgar. assistindo a gente. Então, muito obrigada por estar participando aqui conosco. Você pode esperar muita coisa desse programa, podcast Jeito de Gestora, porque eu estou do lado de uma mulher super competente, que sabe o que está fazendo mesmo. Quando ela falar, pode ouvir que ela sabe o que está dizendo, que ela não só estudou, como ela viveu. É verdade. E aí você deixa a sua última frase do seu programa, Lilian. pra Olha, gente encerrar. a minha última frase é sonhe. Sonhe e realize. Porque quando a gente sonha e coloca em prática, às vezes a gente só sonha e fica no sonho. Mas a gente tem que correr atrás, porque aí o resultado vem. E se você sonha e não coloca em prática, ou se você só quer buscar o dinheiro, é mais complicado. Isso. Porque o dinheiro ele vem através desse sonho. Então coloque, e o universo abre as portas. E por isso que a gente está aqui nesse podcast, que foi um sonho, né? Eu escutava o podcast de outras pessoas e sonhei e ele está acontecendo. Então, quem sabe se você não será a próxima convidada. Ótimo. Então, episódio 01, podcast Jeito de Gestora, já está pronto. E é isso aí. Mais o primeiro, Jeito de Gestora Podcast.